Está tudo combinado. É para levar arco, flecha, porrete e todo... Queria fazer aqui uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Primeiro, no sentido de nós darmos por lida e aprovada a ata da 18ª reunião da 7ª reunião extraordinária, tendo visto que nós já temos conhecimento do teor da ata. E só a título de sugestão, se Vossa Excelência pretende fazer uma oitiva reservada, que fosse feita, talvez, numa sala de comissão, se não houver alguma outra ocupação, em função do espaço ser mais restrito, mais fechado, fica aqui a sugestão para Vossa Excelência, fazer, então, numa área mais restrita. A taquigrafia. Fica aqui a sugestão. Eu acho que seria, talvez, do ponto de vista do tratamento que vai ser dado, funcional, inclusive, aqui é um espaço muito aberto, mesmo que só fique a taquigrafia, nós temos aqui o aquário, enfim. Se Vossa Excelência pretende fazer um trabalho mais restrito, que seja feito numa sala mais fechada. Então, acatada a questão de ordem do deputado Rogério Ulisses, nós suspendemos a reunião por 5 minutinhos, para quando retorná-la como reservada. Tem que fazer reuniões e se juntarem para restituir e serão aprovadas. Um pouco. Não todo o processo, mas em parte sim. Quem presidiu foi o deputado Paulo Tadeu, secretário foi o deputado Berinaldo Pontes, deputado Wilson Lima. Às 15h03 deu-se o início, alterna às 16h20. Também a ata, no dia 24 de abril de 2008, deputado Alírio Neto, Wilson Lima e Paulo Tadeu presidiram, deputado Wilson Lima secretariou, iniciou-se às 15h51, deu-se o seu termo às 17h39. A ata também do dia 24 de abril, da 9ª sessão extraordinária, presidida pelo deputado Paulo Tadeu, deputado Wilson Lima, secretária pelo deputado Wilson Lima, iniciada às 17h39 e às 17h59 foi encerrado. Eu peço o pessoal do som. Pede dispensa. Vai ligar o som da galeria. Pede a dispensa da leitura da ata. Vai ligar agora. Vê se ligou. Ligou? Agora está todo mundo ouvindo, né? Isso. Muito bem, parabéns. Obrigado, pessoal do som. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu queria sugerir a dispensa da leitura da ata, por favor. São 2 atas, eu cato a questão de ordem, 3 atos, né? Acato a questão de ordem, Vossa Excelência, e dou por lida aprovada as presentes atas, já visto que elas são cópias fiéis das notas taquígrafas e também do semidiário de vídeo e som da Câmara Legislativa. Senhor presidente, eu quero fazer uma questão de ordem. Pois não, deputado. Deputado Leonardo Prudente, deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício, líder da oposição, queria que preste atenção nessa questão. Fiz uma questão de ordem aqui, quebrando até o rito da nossa sessão, que eu estou meio preocupado com a questão da SEASA e da SAB, porque desde 2006 nós fizemos um projeto, uma lei nessa casa, que foi feita a fusão, e eu estou ouvindo uma história de organização social lá e vai mandar um monte de funcionário concursado embora. Então, eu gostaria de dar uma olhada nisso, pedir ao líder de governo, pedir que essa incorporação fosse resolvida o mais rápido possível, para que aqueles funcionários não tivessem o problema que estão. Agora, a questão do patrimônio e essas outras questões que estão acontecendo, fossem revistas aí pelo governo. Tá bom.
Então, o encaminhamento do deputado Leonardo Prudente e pedir também a colaboração aí do deputado Patrício com uma liderança da oposição, deputado Benício, deputado Rogério Ulisses, deputada Luzia de Paula, deputado Rádio que acabou de chegar, deputado Wilson Lima, nesse sentido. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura aqui dos expedientes também, a mensagem 109/2008 do Poder Executivo, alterando a lei 3196 de 29 de setembro de 2003 das outras providências, a mensagem 103/2008 do Poder Executivo, criando a Companhia Metropolitana de Trânsito do Distrito Federal da outras providências, no projeto de lei de minha autoria, do deputado Brunelli, que fica incluído no calendário oficial do Distrito Federal o evento que especifica projeto de decreto legislativo, deputado Milton Barbosa, concedendo o título de honorário ao doutor Marcos André de Souza Teixeira, projeto de decreto legislativo, deputado Rogério Ulisses, concedendo o cidadão honorário de Brasília ao senhor Jeová Franklin Queiroz. Indicações do deputado Brunelli, indicações do deputado Raad, Chico Leite, Berinaldo, Rony e Berinaldo Moção também. E fazer uma questão de ordem que eu pedi a Vossa Excelência. Pois não, deputado. Tendo em vista a questão da votação dos deputados dos projetos de lei, gostaria que Vossa Excelência colocasse em pauta o projeto que eu quero apresentar para ser votado, projeto de lei 841 de 2008, que inclui no calendário oficial de atividades do Estado a festividade que especifica. Eu, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, peço a assessoria da mesa aliás, sua assessoria para trazer o projeto. O projeto estava aqui, que então inclui na ordem do dia, se havendo possibilidade, nós apreciaremos a matéria de hoje. Ou tem fome, senhor presidente? Pois não. Eu gostaria de falar aos membros da CPI que hoje estou mandando um memorando solicitando aos deputados membros da CPI da Gautama que indique um assessor para participar da consolidação do relatório final da CPI da Gautama, que será efetuado em conjunto com a assessoria técnica desta comissão. Informo que a indicação deverá ser feita em via de memorando na Comissão de Setor de Apoios até o dia 7/5, para nós evitarmos qualquer transtorno e para termos uma consolidação de todo o apanhado que nós precisamos efetivar com a nossa relatoria. Obrigado, senhor presidente. Eu pediria ao deputado Brunelli para fazer a chamada das senhoras e senhores parlamentares, para fazer a verificação de quórum. O governador já criou a OS, o decreto. É um decreto, é mais que uma lei, a lei existe, está em vigor. E se tivermos quórum, a gente fazia a proposta para entrar diretamente na pauta, para aprovar o projeto dos deputados. Chamada parlamentar. O pessoal está lá querendo falar com o senhor. Fala com o Ministério Público, então. Faz um memorando, faz um ofício para o Leonardo falar sobre todas as questões. Senhor presidente, chamada aqui a deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista, ausente. Deputado Benício Tavares. Presente, está presente. E aí, deputado Oliveira? Deputado Berinaldo Pontes. Ausente. Deputado Bispo Renato. Ausente. Deputado Brunelli, presente. Deputado Cabo Patrício, presente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Cristiano Araújo. Entenderam ausente, viu? Presente. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Érica Cocai. Ausente. Deputado Eurides Brito. Deputado Eurides Brito. Presente. Deputada Jaqueline Roriz. Presente. Deputado Leonardo Prudente. Presente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Milton Barbosa. Ausente. Deputado Paulo Roriz. Ausente. Deputado Paulo Tadeu. Presente. Deputado Pedro do Ovo.
Ausente. Deputado Hadi Mansur. Presente. Deputado Milton Barbosa, de ausente para presente. Deputado Regufe, ausente. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Alírio Neto, presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 a 10. Há 14 deputados presentes, eu pergunto a todos os deputados e as lideranças se há acordo de não falarmos no comunicado nem de líderes de parlamentares, se todo mundo abre mão para entrarmos na pauta propriamente dita. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Leonardo Prudente. Deputado Capatrício. Deputado Capatrício. Eu estou pedindo às lideranças para que, então, nós abramos mão do comunicado de parlamentares, de líderes de parlamentares, para entrarmos diretamente na pauta. Quem fez juramento é o cumprimento das leis. Vossa Excelência não concorda? Sim, mas ele criou uma OS. Tá bom, então entramos no comunicado de parlamentares. Sim, mas em cima do centro de abastecimento... Vamos entrar na pauta, já botar os... Não, ele qualificou. Ele não está... Ele não... Você quer conversar com o camarada? Então entramos no comunicado de parlamentares. Haja visto que no... Vamos para o deputado. Não, mas ele vai falar. Tá bom. Então, convido o deputado Regufe para fazer uso da palavra. Na sua ausência, peço, deputado, convido o deputado Hadi Mansur. Abre mão? Abre mão. Deputado Milton Barbosa, quer falar? Deputado Milton Barbosa com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria, neste momento, nessa tribuna, eu queria cumprimentar aos amigos ali que estão ali, todos de amarelinho ali do Departamento de Trânsito, né, que estão vivenciando agora, neste momento, momentos de muita expectativa, né? Mas eu queria só dizer a eles que podem contar com o apoio desta casa sim. Porque nós vamos analisar as propostas que vierem para cá, sempre tendo em conta quem faz o trânsito, que são vocês que estão aí. Vocês é que estão no dia a dia na rua. E se engana quem acha que o número grande de delitos de trânsito, vamos dizer assim, de acidente de trânsito, é culpa de quem está fazendo o trânsito no seu dia a dia. O trânsito está na cabeça das pessoas. E não adianta. Você pode fazer qualquer tipo de ação, em maior número possível, que você não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas, não. É uma questão de consciência de cada um. Enfim, eu queria deixar aqui essa mensagem, que esta casa tem responsabilidade, vai analisar toda a proposta do governo que vier para cá, de qualquer área, com responsabilidade. Muito obrigado. Palavra, deputado Regufe. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que está na galeria aí do Detran, lutando aí para evitar que o atual governo desmantele o Detran e prejudique a população do Distrito Federal. O que me traz essa tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, é falar sobre duas questões. A primeira, mais uma vez reclamar dessa tribuna aqui, da inteligência rara de algumas pessoas no governo do Distrito Federal,
que resolvem fazer recapeamento asfáltico no horário do rush, em pleno meio-dia. Queria saber quem é a inteligência rara que faz essa verdadeira estupidez, provocando engarrafamentos monstruosos na cidade. Deixar mais uma vez aqui o meu protesto. Em segundo lugar, queria falar sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Cemitérios. Muita gente falou, a Câmara você vai querer cuidar de mortos. Primeiro eu queria dizer que a CPI dos cemitérios, ela não cuida dos mortos, ela cuida da dor dos vivos, do sentimento de famílias que sofrem com a morte de um ente querido, e no momento de maior dor que essa família pode ter, ela recebe uma facada no peito, dizendo, ou você paga R$3.000, ou você vai ter que enterrar o seu ente querido no entorno. Isso é absurdo, isso para mim é inadmissível. Como é inadmissível também uma pessoa enterrar um ente querido num cemitério e ter a ossada do seu ente querido sendo removida sem a permissão e sem nem o conhecimento da família. Se qualquer uma das pessoas que está aqui presente se colocar no lugar de uma dessas pessoas, vai sentir o quanto é absurdo a administração do cemitério remover uma ossada para vender o espaço para outra pessoa sem a permissão, sem nem o conhecimento da família que teve essa dor. Isso, na minha opinião, desrespeita o sentimento das famílias, desrespeita a dor das pessoas, e isso, para mim, é inaceitável. Agora, a CPI tem que entrar também na questão das funerárias. O que as funerárias estão fazendo é um verdadeiro absurdo. Eu, antes de ser deputado, não tinha nem noção de que isso poderia existir. Primeiro, as funerárias só negam impostos, lesando o contribuinte, lesando a população, verdadeiro assaltando o contribuinte. Segundo lugar, as funerárias tratam os corpos, antes de levá-los para os cemitérios, como se fosse ali um produto. Eu ver vísceras humanas num saco de lixo comum, como se isso fosse normal, isso fere qualquer preceito legal e moral. E é porque as pessoas não tinham conhecimento disso. O senhor quer uma parte, deputado Rogério? Gostaria, deputado Regufo, primeiro para parabenizar Vossa Excelência pelo importante trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando na CPI dos cemitérios. Grande parte das denúncias que estão sendo apuradas hoje surgiram do trabalho de Vossa Excelência na ouvidoria. É impressionante como Vossa Excelência tem se dedicado aos trabalhos da CPI, e podem ter certeza que essa CPI vai dar um resultado prático no Distrito Federal. Nós queremos moralizar esse setor, reduzir os valores do serviço funerário no Distrito Federal e sugerir novas áreas para cemitério, porque o que nós estamos vendo é um espetáculo tenebroso. E precisa mudar esse setor. Eu queria agradecer Vossa Excelência, deputado Érico Cocai, pelo trabalho que tem feito, todos os parlamentares que fazem parte da CPI hoje, deputado Benício, deputado Brunelli, enfim, todos que fazem parte dessa CPI, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho e trazer um resultado prático para o Distrito Federal. Deputado Rogério, quero agradecer a Vossa Excelência e dizer que eu tenho essa certeza de que a CPI, ao final, vai produzir um resultado prático para a população do Distrito Federal e reduzir bruscamente esse preço abusivo que é praticado para se enterrar uma pessoa no Distrito Federal. E agradecer a benevolência de Vossa Excelência, senhor presidente, pelo tempo concedido. Muito obrigado. Ainda no comunicado de líderes, quero explicar aqui, se por acaso eu cometi um erro, para que a taquigrafia corrija, nós estamos no comunicado de líderes. Já falou o deputado Milton Barbosa, já falou o deputado Regufo. Agora eu convido a fazer uso da palavra o deputado Capo Patrício, pelo Partido dos Trabalhadores. Presidente, queria cumprimentar os companheiros
agentes de trânsito que se encontram aí na galeria, que estão aí justamente para observar a leitura do projeto da CMT, e podem ter certeza que a bancada de Partido dos Trabalhadores é solidária a vocês, conhece a luta e é contrária à criação da Companhia Metropolitana de Trânsito no Distrito Federal. Até porque vai contra os anseios da sociedade e dos profissionais de segurança pública. E nesse aspecto, senhor presidente, queria colocar o seguinte: tem inclusive uma faixa dos companheiros agentes de trânsito pedindo ao governador que contrate mais profissionais, que abra concurso. Mas essa não é a política do governador, podem ter certeza. Até porque ontem, no Diário Oficial, foi publicado pelo governo, do governador Arruda, uma série de medidas que atacam os servidores públicos do Distrito Federal, na contramão daquilo que faz o governo federal, do governo do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, o qual tem fortalecido os trabalhadores, tem abrido concursos públicos, vários concursos foram abertos, nunca se valorizou tanto o serviço público como o presidente Lula. Diferente do governo do Distrito Federal, que tem pregado, através do governador Arruda, que foi líder do governo Fernando Henrique no Congresso Nacional, a política do Estado mínimo. É a política do Estado mínimo. Porque o decreto publicado ontem, senhor presidente, parlamentares, foi um pacote contra o servidor público do Distrito Federal. Totalmente contrário àquilo que o governador Arruda pregava durante a campanha eleitoral. Totalmente contrário às cartas que ele assinava, juntamente com o vice-governador Paulo Otávio, dizendo que não criaria a Companhia Metropolitana de Trânsito, que não demitiria os companheiros do ICS, que não acabaria com o transporte alternativo, queria prestigiar os profissionais de educação, queria prestigiar os profissionais da segurança pública, e totalmente contrário ele vem fazendo. O senhor governador Arruda devia cortar gastos na sua residência oficial, aonde ele comprou 2 toneladas de camarões e disse que foi o pessoal da segurança que fez uso dessa quantidade de camarões e de filé mignon e outras coisas que o governo comprou. Mas vejamos aqui o decreto de ontem, alguns pontos essenciais de arroxo dos servidores públicos. Veda, por 120 dias, a nomeação para o provimento de cargos ou empregos públicos, sejam eles efetivos, aprovados em concurso público ou em comissão. Decreto 29.019 de 2008, de 5/5 de 2008, de ontem. Proíbe, por 120 dias, a concessão de horas extras aos servidores e empregados da administração pública de saúde e da administração pública, à exceção daqueles lotados nas unidades de atendimento da Secretaria de Saúde, que deverão justificar o motivo da concessão da hora extra e requerer previamente a autorização da Secretaria de Planejamento e Gestão, também o decreto 29.019 de 2008. Proíbe, por prazo indeterminado, a concessão de indenização de transporte aos servidores e empregados dos órgãos e empresas públicas. Decreto 29.016 de 2008, também de 5 de maio de 2008, de ontem. Veda ao servidor público que obteve licença para a realização de estudo ou curso possa exercer mandato classista ou requerer aposentadoria voluntária antes de ter decorrido período igual ao do seu afastamento. Decreto número 29.017, também do dia 5 de maio de 2008. Restringe apenas a uma parte do meio período, a validade do atestado de comparecimento à consulta médica pelo servidor e também limita a 12 por ano o número de atestado de comparecimento à consulta médica do servidor público. Decreto 29.021. Proíbe, por 4 meses, a concessão de qualquer reajuste salarial dos servidores públicos, inclusive dos companheiros agentes do Detran, dos policiais bombeiros militares, que vão fazer a assembleia na quinta-feira, dia 8, às 19 horas, para reivindicar e cobrar as promessas do atual governador Arruda, feitas em campanha. Por isso, senhor presidente, as políticas adotadas pelo governador no Diário Oficial de ontem é um pacote de arroxo ao servidor público do Distrito Federal. E o Partido dos Trabalhadores tem compromisso com a classe trabalhadora e vai propor a CUT, Central Única dos Trabalhadores, que faça um ato público para que nós possamos mobilizar todos os servidores contra o governo do Distrito Federal. Mas o governo do DF tem nome, é o governador José Roberto Arruda. Foi o Arruda que prometeu em campanha, foi o governador Arruda que prometeu fazer o contrário, que disse que Brasília já tinha tudo, que precisava pensar na pessoa humana, mas é o contrário. Hoje arrocha o servidor público, conforme o Diário Oficial de ontem, para
arrocha o servidor público para priorizar as obras no Distrito Federal. Era bom que o governador cortasse na residência oficial, como eu disse antes. É bom que cortasse dos secretários de Estado. É bom que cortasse da sua base eleitoral. E não ficasse arrochando o servidor público. Mas, com certeza, o servidor público, como os agentes do Detran que estão aqui hoje e que não são culpados pelo aumento das mortes no trânsito do Distrito Federal, porque foi em razão da incompetência do Délio Cardoso, que inclusive foi exonerado, do Detran, que nem sequer abria canal de negociação com os servidores, numa postura autoritária e antidemocrática. Por isso, os servidores do Detran estão de parabéns. E os outros servidores públicos vão se manifestar e pronunciar contra o governo do Distrito Federal, contra o governador Arruda. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses, com a palavra. Pelo bloco do Democrático Social Brasileiro, o deputado Benício Tavares. Passo. Deputado Leonardo Prudente, pela liderança do governo. Bem, torno então a chamar. Deputado Rogério Ulisses. Está dando entrevista. Deputado Benício Tavares. Eu sei, mas aqui nós estamos seguindo a ordem ainda, nós estamos no comunicado de líderes. O deputado, nós já passou, abriu mão da palavra. O deputado Leonardo Prudente não está presente. Então, está encerrado o comunicado de líderes. Passamos então ao comunicado de parlamentares. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Aqui tem. Minha solidariedade às servidoras e aos servidores do Detran que aqui estão. Dizer que podem contar conosco nesta luta. Dizer que o Distrito Federal deveria se orgulhar sobremaneira de ter profissionais de tão alta qualidade aqui na capital da República. E que, portanto, não há nada que justifique, a não ser engordar a indústria das multas, que criemos um outro organismo que não terá, com certeza, a qualidade ímpar que tem os servidores e as servidoras, os agentes do Detran aqui no Distrito Federal. Portanto, a nossa solidariedade na luta que vocês desenvolvem, que diria, não é uma luta apenas de vocês, mas é uma luta da sociedade do Distrito Federal, que quer, em verdade, varrer toda a incompetência que hoje está na direção do Detran, ou que esteve, dizem alguns, na direção do Detran, mas para que nós possamos ter uma cidade de paz. Mas venho aqui para dizer que há uma incoerência muito grande no que diz o governo do Distrito Federal. Estive hoje no hospital de Planaltina, visitando o pronto-socorro daquele hospital. E ali nós vimos que, embora a Organização Mundial de Saúde diga que um profissional de enfermagem deveria se dedicar, no máximo, a 7 pacientes, nós vimos ali profissionais cuidando de 25, 30 pessoas. 25, 30 pessoas. Só para se ter uma ideia, na sala de medicação da emergência, nós temos, em média, 920 pessoas sendo medicadas em um período de 12 horas, atendidas, via de regra, por 2 técnicos de enfermagem. Atendidas, via de regra, por 2 profissionais de saúde. Digo que este quadro no Hospital de Planaltina é um quadro extremamente temerário à população do Distrito Federal, que de sorte não é só de Planaltina. É um quadro que nós vamos verificar em todos os hospitais e a rede de saúde do Distrito Federal. Não existem profissionais em quantidade suficiente para o atendimento a contento da população do Distrito Federal. O governo
ao anunciar e anunciou. Eu tive a oportunidade de estar com o secretário de Saúde, quando ele anunciava, deputado Hadi, que iria contratar mais 300 profissionais técnicos de enfermagem e 100 porque o Distrito Federal não poderia ter uma saúde de qualidade sem a existência destes profissionais. Foi anunciado há uns 20 dias atrás, formalmente pelo secretário de Saúde, e hoje nós abrimos os jornais e vemos mais uma demonstração extremamente cruel da lógica do Estado mínimo, da lógica de não valorização dos servidores públicos desta capital da República, com a decisão do governador de não contratar mais profissionais. Digo, deputado Hadi, que naquele hospital, se houver uma redução das horas extras, como o governo está dizendo que vai implementar, nós não teremos plantão de clínica médica 24 horas naquele hospital. Não há como fechar o plantão se houver a redução anunciada das horas extras. O governador do Distrito Federal deveria dizer e deveria acreditar de que são os servidores públicos do Distrito Federal, sejam do Detran, da saúde, da educação, que em atos de heroísmo têm mantido essa cidade muitas vezes no marco da civilização. E dizer que estes profissionais não podem ser responsabilizados pela incompetência que graça em um governo que não acha que o prioritário é o povo do Distrito Federal ou que a prioridade é a vida, porque é criminosa a redução de custos na saúde, é criminosa, é um crime que está sendo impetrado à população do Distrito Federal. E diria ainda, senhor presidente, que é falaciosa a argumentação do governo do Distrito Federal, que tem que respeitar a lei de responsabilidade fiscais. Já fizemos todos os cálculos, considerando o crescimento vegetativo da folha, considerando a estimativa de crescimento da receita líquida do Distrito Federal. O Distrito Federal está quase 10% do orçamento longe do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, não era a Lei de Responsabilidade Fiscal, não é a ela que se pode imputar o crime que está sendo anunciado pelo governo do Distrito Federal. Há que se imputar este crime à lógica do Estado mínimo e, ao mesmo tempo, ao desrespeito do governador do Distrito Federal com os nossos servidores e servidoras públicas e com o povo desta cidade. Com a palavra o deputado Paulo Tadeu. No comunicado de parlamentares. Senhor presidente, eu vou aproveitar esse meu comunicado até em respeito aos servidores do Detran que se encontram aqui nas galerias e fazer uma abordagem em cima desse tema, que é a criação da chamada Companhia Metropolitana de Trânsito do Distrito Federal. O deputado Patrício, líder da nossa bancada, já fez uma abordagem sobre esse tema, mas eu queria aproveitar para complementar a abordagem do nosso líder e dizer que já na semana passada eu tive a oportunidade de, juntamente com o deputado Leonardo Prudente, conversar rapidamente com os dirigentes sindicais desses servidores. E também pude observar, senhor presidente, as faixas que foram espalhadas no Distrito Federal pelos servidores do Detran, alertando a sociedade, e é claro também essa casa, com relação à problemática que é a criação dessa Companhia Metropolitana de Trânsito do Distrito Federal. Primeiro, porque o governo vem dizendo que o objetivo da criação dessa companhia é diminuir os acidentes de trânsito no Distrito Federal. E, deputado Batista, todos os dados demonstram
que 30% do total de acidentes nas rodovias do Distrito Federal estão sob a jurisdição do DETRAN. Os outros 70% de acidentes que ocorrem aqui nessa cidade estão sob a jurisdição do governo federal. Portanto, não é verdade que essa companhia metropolitana que se quer criar vai ter como objetivo a diminuição dos acidentes de trânsito. O que tem por trás da comissão, o que tem por trás dessa companhia é o aumento da indústria de multas no Distrito Federal. Quem vai pagar, de fato, com a criação dessa companhia é o povo dessa cidade. Porque vai, inclusive, encontrar uma contradição no discurso do governador Arruda, que durante a campanha eleitoral disse que se fosse eleito governador, iria acabar com os pardais. É verdade que não acabou com todos, mas acabou com muitos pardais. E essa política desastrosa do governo, sem uma análise técnica, sem uma análise criteriosa, foi que fez, inclusive, que se aumentasse no âmbito do Distrito Federal vários acidentes de trânsito. O governo também envia para casa essa mensagem no dia de hoje, e essa mensagem traz, na realidade, um impacto de caráter econômico e orçamentário, mas todo ele pautado acima da criação, apenas e tão somente em cima da criação de novos cargos de confiança. Quer dizer, o governo manda para a Câmara uma mensagem, aonde ele traz aqui um quadro anexo à mensagem, um quadro que é obrigatório pela lei de responsabilidade fiscal, aonde traz aqui um resumo de impacto financeiro, e todo ele, o impacto financeiro, se dá conta em cima dos cargos de confiança. Ora, como se não houvesse todo o impacto na estrutura desse futuro órgão, caso ele venha a ser criado, e eu espero que ele não venha a ser, e também o impacto econômico e financeiro, senhor presidente, que vai ter, deputado Patrício, também, quando da contratação dos novos servidores. Então está falho. Esse quadro que o governo mandou, ele não é verdadeiro, porque ele não, de fato, aborda o conjunto da criação dessa possível companhia. Agora, nós temos um compromisso com os trabalhadores, acho que todos aqui, deputados dessa casa. Esse tipo de projeto que muda de maneira muito clara a estrutura de trânsito e portanto, a fiscalização do trânsito no Distrito Federal, não pode ser aprovado no toque de caixa. Não pode ser aprovado no passe de mágica. Esse projeto, deputado Milton Barbosa, tem que ser debatido, tem que ser discutido por essa casa, inclusive com a sociedade, porque é ela que vai pagar o preço caso essa companhia seja criada. Em de uma parte? Eu estou no comunicado de parlamentares, mas logo em seguida Vossa Excelência pede a questão de ordem. Assim mesmo. Pois não, quero dizer... Eu quero um minuto, senhor presidente. Vossa Excelência... Presidente. Presidente, Vossa Excelência tem toda a razão e, de fato, nós temos que discutir a proposta que está vindo para cá. Não é aprovar de um dia para o outro, porque nós temos responsabilidade. Parabéns para Vossa Excelência. Então eu quero só, para concluir a intervenção, dizer o seguinte, deputado Rogério Ulisses, Vossa Excelência que é servidor público, deputado Alírio Neto, enfim, todos os demais deputados aqui, Pedro Ovo, enfim, nós temos um dos melhores DETRANs do Brasil, do ponto de vista da qualidade técnica dos seus profissionais. A gestão que passou lá no DETRAN merecia por essa casa, inclusive um pedido de CPI para investigar as diversas denúncias dentro do DETRAN. Porque o governo exonerou o último diretor do DETRAN, mas as denúncias não foram investigadas ainda, deputado Cristiano. Então essa é a minha intervenção, senhor presidente, nessa tarde de hoje. Quero agradecer a Vossa Excelência. Encerrado o comunicado de parlamentares. Encerrado o comunicado de parlamentares, nós passamos então a pauta propriamente dita. Peço, deputado Leonardo Prudente. Chama o Léo aí, Léo. Deputado Leonardo Prudente.
Queria acordar com Vossa Excelência a pauta de votação, para nós darmos início então à votação. Em conformidade com a Vossa Excelência, hoje tinha marcado... O acordo para votação hoje, a prioridade de votação hoje é o PLC 65, que trata das igrejas. A nova votação, naturalmente, nós estamos aguardando a questão de ordem que foi formulada, que foi o pedido de anulação do segundo turno. Esperamos que Vossa Excelência possa proferir o resultado da questão de ordem para que possamos votar o segundo turno da questão das igrejas. Com a decisão plenária em questão de ordem do senhor deputado Leonardo Prudente, recebido e defendido pelo presidente da sessão ordinária de 30/4/2008, deputado Paulo Tadeu, o projeto de lei complementar número 65/2008 será novamente apreciado nas comissões e pelo plenário em segundo turno. Antes, porém, embora seja uma prerrogativa do presidente, colocaremos em apreciação para receber o referendo plenário em decisão colegiada. Portanto, faço o seguinte encaminhamento. Em discussão, a anulação das votações dos pareceres das comissões e da votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 65/2008, proposta em questão de ordem pelo deputado Leonardo Prudente. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Peço, deputado... Passa a presidência, deputado Alírio Neto. Eu vou chamar a votação. Está faltando a anulação. Assumo a presidência e convido o deputado Wilson Lima, primeiro secretário dessa casa, para que faça a chamada para a votação da questão de ordem em processo nominal. Os deputados que aprovam a questão de ordem devem votar sim, os que acatam. Os que são contrários votam não. Recapitulando aos deputados, essa questão de ordem é aquela questão de ordem que nós discutimos na última sessão plenária da Casa sobre o projeto das igrejas, em que nós estávamos suspendendo a votação de segundo turno, por ter ocorrido um equívoco nas emendas, como era o acordo formalizado no cafezinho ali na nossa sala de reunião. Solicito ao deputado Wilson Lima que faça a chamada. O deputado que votar sim acata a questão de ordem, os contrários devem votar não. Questão de ordem. Só para fim de encaminhamento, senhor presidente? Encaminhamento da liderança do governo. Encaminhamento da liderança do governo é pelo voto sim, pelo acatamento da questão de ordem e pela anulação do segundo turno da votação. Deputado Badia das Cooperativas, sim. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Berinaldo Pontes. Sim. Eu estava ouvindo a voz dele, mas não estava vendo a mulher. Deputado Bifenato. Sim. É anulação. Deputado Nelly. Deputado Nelly. Declaração. 5, declaração. Deputado Capatrício. Sim. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Dr. Charles. Sim. Deputado Érico Cocai. Sim. Deputada Aide Brito. Sim. Deputada Jaqueline Roriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Bill Barbosa. Sim. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Sim. Deputado Pedro Ovo. Sim. Deputado Rádio Bassu. Deputado Rádio Bassu.
Deputado Radmansur, sim. Deputado Egup, sim. Com declaração. Deputado Rogério Ulisses, sim. Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Wilson Lima, sim. Deputado Arino Neto, sim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22. Deputado Benício Tavares. Com 22. A questão de ordem foi aprovada pelo plenário com 22 votos sim e 2 ausências. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Regufe. Senhor presidente, eu votei pela anulação da votação. Eu, na semana da votação, eu fui o único que votei contrário ao projeto. Então, se eu já fui contrário ao projeto e o projeto passou, nada mais coerente do que eu votar pela anulação da votação para que essas emendas, pelo menos elas, não entrem. O motivo pelo qual eu votei contrário ao projeto já é sabido de todos. Eu sou contra a legalização de invasões de área pública, mesmo que seja para igrejas. Sou católico praticante, vou à missa todos os domingos. Agora, mesmo para igrejas, eu acho que quando se legaliza uma invasão de área pública, se incentiva mais invasões de área pública no ponto futuro. Por isso, meu voto. Declaração de voto, deputado Brunelli. Senhor presidente, eu quero deixar registrado aqui nos anais da casa, para hoje e para a posteridade, que nós tivemos a oportunidade de ler no jornal do final de semana sobre algumas emendas que aconteceram que não estavam contempladas no projeto acordado. Então a gente sentiu de uma forma intranquila a exposição que foi dada pela mídia e, de certa forma, entender que o que é votado nessa casa é uma prerrogativa legítima daqueles deputados que assim o fizeram. Porque no dia que um deputado não puder emendar projetos nessa casa, seja de qualquer iniciativa, não haverá necessidade de haver um poder legislativo forte e altivo. Porque o legislativo exatamente está aqui para fazer a sua contribuição através das suas proposições, o que dá todos os dispositivos da lei orgânica que dão comando de um processo democrático, que assim eu espero que seja, né? Um processo democrático, um processo republicano para esse país que muitas das vezes fala-se de democracia, fala-se de abertura, mas nós estamos vendo um processo, infelizmente, um retrocesso nessa sociedade. Com o acatamento da questão de ordem pelo plenário da Câmara Legislativa, a proposição é incluída, então, na ordem do dia em segundo turno. O projeto... 65. PLC 65. O PLC 65. Senhor presidente, só uma questão de ordem, não exatamente sobre esse tema. Pois não, deputado. Questão de ordem, deputado Paulo. Mas até, como já disse, em respeito aqui aos servidores do DETRAN, que se encontram aqui nas galerias, que nós pudéssemos marcar, senhor presidente, fruto de um acordo de todos os parlamentares, Vossa Excelência, inclusive, poderia coordenar, enfim, uma audiência pública, né? Uma audiência pública para aqui mais ou menos 10, 15 dias, para que a gente pudesse, inclusive, nessa audiência pública, juntamente com os servidores da sociedade, especialistas em trânsito, enfim, fazer um debate discutindo a criação da chamada Companhia Metropolitana de Trânsito, que, aliás, eu acho que, infelizmente, chegou aqui na casa, está aí para ser lido o projeto, e há um compromisso, inclusive, por parte do próprio líder do governo, que a gente não faça nenhum tipo de votação antes de um debate com essa categoria. Como eu sei que Vossa Excelência tem
tido como princípio aqui de debater todos os temas, enfim, eu faço a questão de ordem a Vossa Excelência, né, que nós pudéssemos encaminhar, fruto do acordo de todos os parlamentares dessa casa, uma audiência pública para debater tal tema. Vossa Excelência tem meu apoio. Eu acho que a audiência pública para discutir a questão do trânsito do Distrito Federal e a provável proposta do governo de criação da CMT é, sem dúvida, um elemento a ser discutido em uma audiência pública que merece, sem dúvida nenhuma, ser bastante debatido. Senhor presidente, pela liderança do governo, não há nenhuma dificuldade, acho extremamente importante a proposta do deputado Paulo Tadeu. Estarei alinhado aqui com o deputado Paulo Tadeu, com os nossos amigos aqui do DETRAN, para discutirmos essa importante matéria antes de tomar qualquer tipo de decisão. Portanto, pela liderança do governo, compromisso com a categoria de não se tomar nenhuma decisão antes de fazermos um amplo debate, uma ampla discussão sobre o assunto. Inclusive, quero aproveitar, deputado Paulo Tadeu, pelas notícias e os decretos publicados pelo governo. A meu entender, se ele está considerando que não está mais cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, ele não está ele permitido também criar novos cargos e criar uma nova estrutura. Então, a meu ver, há um contraditório aí do governo. Se ele não está mais enquadrado dentro da lei de responsabilidade fiscal, como ele afirma, ele não poderia criar uma nova estrutura, criando novos cargos e convocando novos servidores, uma estrutura que nem existe, como a CMT, por exemplo. Senhor presidente, eu quero até felicitar a Vossa Excelência, porque, de fato, é isso que nós temos assistido nos jornais, né? De fato, o governo está anunciando que, pelos próximos 120 dias, não vai mais fazer a contratação de nenhum concursado, não vai, portanto, criar nenhum novo emprego no serviço público. E, é claro, se isso que o governo está anunciando na imprensa para os trabalhadores, inclusive com a possibilidade de reajuste zero, não tem sentido, portanto, criar novos cargos ou uma nova companhia que vai gerar mais gastos para os cofres públicos. Na audiência pública, deputado Paulo Tadeu, vai ser uma oportunidade que nós vamos ter para esclarecer esses fatos, verificar os números e verificar realmente essa condição de criação da companhia, que seria contraditório com o discurso que o governo tem realizado nesse momento. Senhor presidente, acho que essa audiência pública que vamos realizar, iniciativa do conjunto dos parlamentares aqui proposta pelo deputado Paulo Tadeu, é de extrema relevância, porque Vossa Excelência tem razão. Não há como se admitir dois pesos e duas medidas. E se criar uma companhia que, em verdade, nós não temos nenhuma segurança se mantém, ou temos segurança que não vai manter a qualidade dos servidores do DETRAN. O governo que tem, nós temos o melhor DETRAN, ou talvez o melhor DETRAN do país, reconhecido por vários organismos nacionais. E simplesmente se busca dilapidar esse órgão, criar uma companhia e, ao mesmo tempo, em contradição ao discurso de que é preciso economizar gasto. Eu só diria, senhor presidente, que este governo que diz que não tem dinheiro para contratar enfermeiros, ou que não tem como contratar enfermeiros, médicos, professores, assistentes sociais, psicólogos, fundamentais para o atendimento à população, cria uma companhia que, em verdade, não se justifica sobre nenhum raciocínio. Por isso, nós, a bancada do Partido dos Trabalhadores, como bem disse o deputado Paulo Tadeu, estaremos aqui na audiência pública e temos muito o que perguntar ao governo, estaremos fazendo um requerimento de informação. Queremos que o governo responda formalmente a essa casa qual é a lógica da criação de uma companhia quando a ordem, segundo o próprio governo, é economizar. Questão de ordem, deputado Cabo Patrício. Presidente, queria só colocar que já foi realizada nessa casa uma audiência pública proposta pelo deputado Rondem Lemer para tratar da mesma questão. Mas na época nós só tínhamos o boato de que seria encaminhado à Câmara Legislativa o projeto. Como agora é fato concreto, então que haja audiência pública, vou propor que faça o requerimento, mas de todos os parlamentares, para que todos possam assinar e a gente possa fazer o debate desse tema tão importante para os parlamentares e para a sociedade do Distrito Federal. Muito bem, deputado. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. É apenas para ler a justificativa do deputado Chico Leite, que se encontra ausente, alegando o seu chefe de gabinete que ele está participando da atividade parlamentar de reunião da Câmara dos Deputados relativa à tramitação do projeto de lei
3.248 de 2004. E ele avoca o regimento, o artigo 109, parágrafo 7º, no inciso 6 do regimento interno da redação da resolução no 228/2007. Afirma e assina o seu chefe de gabinete, Ariovaldo Simão. Eu faço a consulta à liderança. Se nós seguimos a pauta na ordem em que está aqui enumerada a pauta de votação, se permanecerem como estão, os deputados estarão concordando, ou se nós paralisamos, suspendemos para discutir uma ordem de votação nessa pauta que foi apresentada. Segue a original. Ok. Então, dando prosseguimento à sessão, antes de ler o primeiro item, queria parabenizar o retorno do deputado Pedro do Ovo. Seja bem-vindo, deputado. É um prazer tê-lo de novo aqui no convívio entre nós. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Vossa Excelência lembrou de parabenizar o deputado Pedro Ovo também. Eu parabenizo pela sua volta da nossa cidade lá. E eu queria também parabenizar essa casa, mais uma vez, tem uma marca histórica. Eu estou recebendo notas fiscais carimbada, a princípio carimbada, com carimbo mandado confeccionar, mas dizendo de uma lei dessa casa, sancionada pelo governador José Roberto Arruda, onde obriga toda nota fiscal emitida ter o número do PROCON, para que o consumidor possa fazer as consultas ou fazer reclamação. Então, todas as notas fiscais que eu estou vendo no comércio aí, tem o carimbo do PROCON. Quero parabenizar esta casa, porque a lei foi aprovada nessa legislatura e já está em pleno vigor. Parabéns a esta casa. Senhor presidente, questão de ordem. Pediria para Vossa Excelência não votar hoje, não apreciar hoje o veto do projeto número 542/2007, que é de minha autoria. Puder retirar de pauta o item de número 1. Acata a sua questão de ordem. Faça a leitura, então, deputado Wilson Lima, por gentileza, do item número 2. Apreciação no veto total ao projeto de lei número 629 de 2007, de autoria do deputado Chico Leite, que institui o passe livre dos rodoviários no sistema de transporte público coletivo do DF e no sistema de transporte público coletivo sobre trilho, metrô. Solicito o deputado Milton Barbosa que faça pela CCJ o relatório sobre o veto total ao projeto. Então tá. Depois a gente refaz. E eu assino. Tirou. Solicitando informação do secretário de planejamento e assistência do PLC, que permite aqui sua evidência. Aí todos os membros da comissão têm esse. Cadê o deputado Milton? Deputado Milton Barbosa. Solicito, então, Senhor presidente. Prossiga. O relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei 629/2007, que institui o passe livre dos rodoviários no sistema de transporte público coletivo
do Distrito Federal e no sistema de transporte público coletivo sobre trilho, metrô. Em sua mensagem sobre o veto, o senhor governador diz que diz em suas razões que a proposição está contaminada por vício de iniciativa, o que resulta em impedimento constitucional intransponível. Aduz ainda e traz à luz do Tribunal Federal no âmbito da ação direta de constitucionalidade 3225-RJ, na qual se firmou o entendimento de que é impossível, no curso do contrato de concessão de serviço de transporte coletivo, existir gratuidade a determinadas pessoas sem indicação da fonte de custeio da medida. Estas são as razões do veto, senhor presidente. Em discussão o veto. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será pelo processo nominal. Os deputados que forem a favor da manutenção do veto, votarão sim. Os que queiram rejeitar o veto, votarão não. Momento, solicito às lideranças que façam encaminhamento. Senhor presidente, para fim de encaminhamento, o encaminhamento da liderança do governo é pela manutenção do veto. Solicito ao deputado Wilson Lima que faça a chamada dos seus deputados para a votação. Deputado Pedro Ovo. Deputado Pedro Ovo. Deputado Pedro Ovo. Deputado Batista. Sim. Deputado Enício. Deputado Pedro Ovo, sim. Deputado Enício. Sim. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Berinaldo Pontes. Deputado Bispo Renato. Veto. Deputado Bispo Renato. Deputado Bispo Renato. Deputado Brunelli. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Charles. Sim. Deputado Hélio Cocai. Não. Deputado Eurídio Brito. Sim. Deputado Jaqueline Oriz. Sim. Deputado Leonardo Prudente. Sim. Deputado Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Bill Barbosa. Sim. Deputado Paulo Reis. Sim. Deputado Paulo Tadeu. Não. Deputado Rádio Massu. Deputado Rádio Massu. Sim. Deputado Egulfe. Não. Deputado Rogério Ulisses. Sim. Deputado Rony Niemer. Sim. Deputado Wilson Lima. Sim. Deputado Adil Neto. Sim. Deputado Bispo Renato. O veto foi mantido. O veto ao projeto de lei número 629/2007, de autoria do deputado Chico Leite, foi mantido no veto total por 16 votos sim, 4 não e 4 ausências. Solicito, deputado Wilson Lima, que faça a leitura do item 3. Discussão em votação em segundo turno. Em regime de urgência do projeto de lei complementar número 65 de 2008, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a regularização urbanística e fundiária das unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas de qualquer
culto para celebrações públicas ou entidade de assistência social e da outras providências. Com a decisão da questão de ordem, solicito os relatores da Comissão de Assuntos Fundiários. Deputado Leonardo Prudente, que apresente seu parecer sobre as emendas de segundo turno. O parecer só sobre as emendas? Depois que volta. Benício está no café. E agora? 173. Posso pedir agora? Pode pedir. Emenda em qual projeto? Do 65. Senhor presidente, questão de ordem. Está no telefone? Questão de ordem, deputado. Eu queria pedir a retirada da emenda 173, de minha autoria, que foi um erro material que nós cometemos. Gostaria de retirar essa emenda. Pode retirar a emenda? Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Bispo Renato. Por uma questão de um erro nosso técnico, gostaria de pedir a retirada das emendas 162, 163, 164, 165, 166 e 167. Essa presidência acata a questão de ordem do deputado Bispo Renato, também a questão de ordem do deputado Rogério Liz. Estamos solicitando o deputado... Questão de ordem, deputado Jaqueline. Gostaria de acrescentar a 170, que é igual a 183, que é minha, juntamente com o Benício. A senhora está pedindo a retirada da emenda, é isso? Isso. Ok, essa presidência acata a solicitação do deputado Jaqueline Ruriz. Solicito, então, o deputado Leonardo Prudente que apresente o relatório às emendas de segundo turno pela Comissão de Assuntos Fundiários. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu vou fazer a leitura na íntegra do meu voto para que não se suscite dúvidas em relação às emendas que serão acatadas ou não. Volta a esta Comissão de Assuntos Fundiários o projeto de lei complementar 65, com seu substitutivo, para análise e emissão de parecer sobre as emendas apresentadas em segundo turno, no total de 153 emendas, sendo 3 de redação e 150 de inclusão e correção de endereço. As emendas de redação 6, 7 e 153 foram acatadas. As emendas de número 4, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 32 foram acatadas na sua forma original. Tendo em vista que foram observadas incorreções nos anexos elaborados pela TerraCap, foi necessária a elaboração de 2 subemendas de relator, a saber, uma subemenda modificativa de relator e uma subemenda aditiva de relator. Diante do número expressivo de emendas de inclusão de endereços, foram elaboradas 2 subemendas de relator aglutinativas, sendo que uma para entidades sociais e outra para templos religiosos. Fazem parte da subemenda aglutinativa de entidades sociais as emendas de número 3, 5, 37, 38, 42, 45, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125.
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151 e 152. Fazem parte da subemenda aglutinativa de templos religiosos as emendas de número 1, 2, 8, 12, 14, 16, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 69, 75, 77, 78, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 126. Foram acatadas as subemendas de plenário de segundo turno de números 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 168, 169, 171, 172, 174, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 e a subemenda supressiva de relator número 196. A subemenda número 195 foi acatada parcialmente, pois não é possível acatar a metragem indicada no anexo EQNN 17/19, módulo A, Ceilândia, já que consta no anexo de número 5. Foram retiradas as subemendas de plenário de segundo turno de número 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 173, 183. Foram rejeitadas as subemendas de plenário de segundo turno 175, 176, 177, 178, 175, 176, aliás, já foi dito, 175, 176, 177 e 178. Diante da argumentação apresentada pelo deputado Alírio Neto, esta foi acatada juntamente com os equívocos relacionados no comunicado da presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputada Eurides Brito, consolidado na subemenda modificativa de relator número 197, senhor presidente. Este é o voto. Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será pelo processo nominal. Solicito os deputados que prestem atenção para a votação. Então não é nominal, pô. Retificando, a votação será então... Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Brunelli. Senhor presidente, quando for votar a redação final, que eu acho que vai ter um intertício, eu quero sugerir a Vossa Excelência que dê encaminhamento que as redações fossem enviadas aos gabinetes e depois voltasse ao plenário para haver essa votação, para não acontecer o que se aconteceu em momento muito perto. Ok. Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. Não havendo quem queira discutir, passar a votação. A votação em processo simbólico. Os deputados que aprovam o parecer permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. O parecer foi aprovado com 23. Solicito o deputado Paulo Roriz, pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que apresente parecer sobre as emendas de segundo turno. Léo, orienta o Paulo Roriz, tá? Léo. Senhor presidente. Deputado Paulo Roriz, prossiga. Léo. O que é? Não, mas cadê? Por que merece? Não estou entendendo.
ou faz a leitura todinha disso O que é isso aí, Nel? Isso aqui é o projeto das igrejas. Mas a mudança volta de novo, porque apareceu o submarino, nós corrigimos de novo. Aí, nós não estamos acatando nada de novo. A única coisa que nós estamos fazendo é retirando aquilo que estava errado no projeto, entendeu? E o parecer da Comissão de Assuntos já ratificando tudo aquilo que nós fazemos. Senhor presidente, eu, como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, eu não tenho condições, senhor presidente, eu não tenho condições nenhuma de analisar este projeto. Nenhuma. Infelizmente, eu queria poder colaborar, mas tendo em vista a grande quantidade de emendas aqui apresentadas, e o problema das emendas submarinas que a imprensa citou no decorrer da semana passada, eu fico numa situação difícil e eu não tenho como membro e como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças de dar o parecer por essa comissão. Então eu peço a Vossa Excelência, com base no artigo 165 do parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito esta presidência que me dê um prazo de 72 horas para que eu possa fazer uma análise melhor desses pareceres. É o meu parecer. Essa presidência acata a questão de ordem do deputado Paulo Ruriz e passamos para o item seguinte. Solicito o deputado Wilson Lima que faça a leitura. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Eurides Brito. Estou errado? Senhor presidente, questão de ordem, deputado Eurides Brito. este mês é o de comemoração dos 90 anos da chegada da primeira leva de imigrantes japoneses ao Brasil. E já com parecer favorável da CAS, dependendo apenas da CCJ, que hoje não teve reunião por falta de quórum, está tramitando um PDL que concede o título de seu honorário ao senhor Gunji Matchuk, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que me solicitou que fizesse o encaminhamento para que ela pudesse outorgar, em nome da casa, quer dizer, a casa vai outorgar, agora, quando o clube japonês vai fazer a festa dos 90 anos da chegada da primeira leva de japoneses ao Brasil. E a Brasília, ele chegou em 58, vindo direto do Japão, tendo sido o primeiro professor de judô em Brasília, chegando, portanto, antes da inauguração da capital. Eu já falei com a bancada do PT, o deputado, o líder do governo, apoia o pedido da deputada Eliana Pedrosa também, portanto, há um consenso nessa concessão que me parece que todos nós gostaríamos de ser subscritores, inclusive, desse título de cidadão. Essa presidência concorda com as colocações feitas por Vossa Excelência e incluiremos essa pauta para a votação hoje. Obrigada. Se possível, até o próximo item da pauta. Obrigada. Podemos. Senhor presidente, eu faço aqui um apelo a Vossa Excelência que possa conceder parcialmente a questão de ordem, uma vez que o projeto está em regime de urgência, as vistas ao deputado Paulo Ruriz, e que essas vistas sejam coletivas às outras comissões, conjuntas a outras comissões que também não apreciaram ou que possam estar apreciando o projeto, até o dia de amanhã, para que na sessão de amanhã nós possamos votar esse projeto. Então eu faço, esse é um apelo que as instituições sociais, as igrejas, as instituições espíritas, todas elas têm feito essa casa. E eu faço um apelo ao deputado Paulo Ruriz que faça um esforço para poder fazer essa apreciação até o dia de amanhã, e aí as vistas ficariam franqueadas não só ao deputado Paulo Ruriz, mas a todos aqueles que desejarem vistas deste processo. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Brunelli, em seguida, deputado Paulo Ruriz. Senhor presidente, agora aqui formalmente conversando com Vossa Excelência, conversando também com Leonardo Prudente, líder do governo, e meu companheiro de bancada e partido, deputado Paulo Ruriz, que entendo as suas preocupações, entendo
toda essa situação que precisa realmente ser analisado com toda essa responsabilidade. Inclusive, quando o senhor estava falando assim, eu fechei os olhos, parecia que era o nosso antigo governador Joaquim Roriz que estava falando. E o artigo 95 do regimento interno dessa casa diz que toda matéria que entrou em regime de urgência, entrou na parte, entrou a questão extraordinária, entra em regime de urgência. Então, o prazo que é dado são 2 horas, em cima do dispositivo do inciso 7 da letra B. Então, nós temos 2 horas, senhor presidente, pela interpretação que já entrou em regime de urgência essa matéria. Então, é uma coisa para se colocar, para se pensar no efeito, como foi avocado o regimento interno. Agora, eu creio, entendo que há uma responsabilidade, tem que ser analisado, vejo com muito carinho, mas também vejo a defesa também dos segmentos religiosos que estão, ou sociais, que estão nessa determinação. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Paulo Luiz. Eu compreendo a preocupação do deputado Brunelli, do líder do governo. Agora, é bom que se diga que eu também votei em primeiro turno favorável, votei no segundo. Agora, eu não posso verificar essas emendas assodadamente. Eu peço a Vossa Excelência esse prazo de 72 horas para que a gente possa analisar os textos. A presidência já acatou sua questão de ordem. A proposição não está numa sessão extraordinária, portanto, Vossa Excelência tem direito de requerer vista e a presidência acatou sua questão de ordem, deputado Paulo Roriz. Vamos para o item seguinte, a solicitação da deputada Eurides Brito, de que a gente incluísse o PDL e também do deputado Rade, um outro PDL. Nós queríamos extra pauta. Qual o número do seu item, deputado? O item 33. Começamos então pelo 33, em seguida voltamos da deputada Eurides. Não pode votar em bloco? Pode. Vamos votar os dois. Senhor presidente, trata-se da discussão e votação em turno único do projeto decretativo número 126 de 2008, de autoria do deputado Rádio Açul, que concede de cidadão lá de Brasília, a senhora Anilcé Luzia Machado. Não tem parecer. Aí quando for a outra, eu chamo os dois. Encaminhamento, não tem parecer das comissões? Chama eu. Solicito o deputado Wilson Lima, pela Comissão de Assuntos Sociais, que apresente parecer ao PDL número 126 de 2008. Senhor presidente, trata-se do parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre projeto decretativo número 126, com 7 cidadão honorário de Brasília, senhora Anilcé Luzia Machado, e no âmbito dessa comissão, nós conhecemos a vida pregressa da deputada Anilcé Machado, conselheira hoje do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e ela foi um exemplar funcionária pública. Nós conhecemos a sua conduta, ilibada conduta, portanto, o nosso parecer é favorável à matéria, é pela aprovação no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais. Em discussão, o parecer da Comissão de Assuntos Sociais. Não havendo que queira discutir, passamos à votação em processo simbólico. Deputados que aprovam permaneçam como estão, o contrário que se manifesta. Aprovado com 18 deputados presentes. Convido a deputada... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Eu peço Vossa Excelência para incluir nessa votação, já agora, na outra comissão,
O outro PLC vai votar em bloco, os dois. Presidente, eu queria só comunicar que tenho que me ausentar desse plenário por 40 minutos para ir a Brasília Tour resolver um negócio sobre a solenidade de aniversário de Sobradinho. Fica registrado. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, analiso o PDL 126 de 2008, de autoria do deputado Rádio Mansur, que concede o título de cidadão honorário de Brasília à senhora Aniceia Luzia Machado de Souza. A atual integrante do Tribunal de Contas certamente não está sendo indicada por ser do Tribunal de Contas, mas sim pelo todo o currículo e dedicação de serviço. Uma parte, deputada, eu pediria também do presidente para que Vossa Excelência também desse parecer sobre o PDL no 102/2008, que falta apenas na comissão no âmbito de Vossa Excelência, para Vossa Excelência. É um item dessa pauta que Vossa Excelência pediu. Pois bem, senhor presidente, agora analiso o PDL 126 e o PDL 102, ambos de 2008, o primeiro de autoria do deputado Rádio Mansur, o segundo da deputada Eliana Pedrosa. O primeiro é a concessão do título de cidadão honorário de Brasília, a senhora Aniceia Luzia Machado, conviveu conosco por vários mandatos nesta casa e antes ocupou cargos destacados no governo do Distrito Federal, como administradora regional, como secretária de Estado, enfim, e era servidora pública de carreira do Distrito Federal. Pelos reconhecidos trabalhos de Aniceia Luzia Machado, nós somos favoráveis à aprovação. Quanto ao segundo PDL 102, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, é a concessão do título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Gunji Matsuki. O senhor Gunji Matsuki é um japonês que, pelo nome, claro, não é um Silva, é um japonês, chegou a Brasília em 1958, na primeira leva de japoneses que veio a Brasília. E este mês é o mês comemorativo dos 90 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. E o senhor Gunji fez também essa trajetória vindo do Japão para o Distrito Federal diretamente em 1958, tornando-se aqui o primeiro professor de judô do Distrito Federal. Portanto, e desde lá, nunca mais saiu desta cidade. Ele é formado na Escola Superior de Judô em Tóquio, Japão, foi árbitro da Federação Internacional de Judô. Então, toda a história dele em Brasília está ligada à história desse importante esporte que é o judô. Ele foi campeão brasileiro de judô em 64, 65 e 66, vice-campeão pan-americano, numerosas medalhas no Brasil e no exterior. É um nome que engrandece Brasília na área do esporte. Assim sendo, encaminhamos também pela admissibilidade. No caso do título ao senhor Gunji Matsuki, ele já havia sido aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, já tinha aparecido na Comissão de Assuntos Sociais, o que não ocorre, salvo melhor juízo, com o título de cidadão honorário à senhora Aniceia Luzia Machado. Já acabou de dar, né? Então, sanadas os pareceres das comissões em ambos os processos e sendo a CCJ pela admissibilidade nos dois casos. Em discussão, os pareceres da CCJ, não havendo quem queira discutir, em votação em processos simbólicos. Os deputados que concordam com os pareceres apresentados aos dois decretos legislativos permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Os pareceres foram aprovados com 18 parlamentares presentes. Discussão em turno único. Para discutir, senhor presidente. Pode falar, deputado. Só para registrar o meu voto contrário ao projeto, nada contra a homenageada, apenas por coerência, como eu sempre votei aqui contra a concessão de títulos de cidadão honorário, penso que não deveria ser essa uma das funções dessa casa,
a concessão de título de cidadão honorário, por isso eu votarei contrário ao projeto. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Na verdade, Nós estamos discutindo o CCJ. E esse também só entra depois no turno. nós estamos concluindo a votação da CCJ, dos pareceres, que será em processo simbólico. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os pareceres estão aprovados com 18. Passamos então à discussão em turno único. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Wilson Lima. Peço vocês para incluir o item extra pauta número... O item 34, que é do projeto legislativo número 53, de 2007, deputado Wilton Barbosa, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Hélio José Araújo. A tramitação está concluída, bem como o item extra pauta, PDL número 106 de 2008, que é de autoria do deputado Rádio Massu, concede título de cidadão honorário de Brasília, a senhora, aliás, essa veio a ordem de Machado, já estamos já nisso aí, então é os três. Então, em discussão em turno único, o PDL 126 de 2008, o PDL 102 de 2008 e o PDL 53 de 2007. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. A votação será em processo simbólico. Os deputados que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestam. Foi aprovado com 18 deputados presentes, registrando o voto contrário do deputado Regufo. Senhor presidente, o item 32 também podia ter sido votado em bloco aí? Que é um PDL. Mas nós já concluímos a votação, nós votamos em seguida, se Vossa Excelência. Ok. Itamar, tem direito a 2, não é isso, Itamar? Executivo, vamos... Dois deputados. 16. Itamar, tem direito a 2 ou não? Solicito... Não, mas ele tem direito a 1. 2? Então, vamos colocar isso, não pode? 16. Solicito, deputado Wilson, que faça a leitura do item 16. Discussão e votação em segundo turno, projeto de resolução número 51 de 2008, de autoria do deputado Dr. Chaves, que cria a logomarca da escola do Legislativo do DF. Em segundo turno. Ali, está entrando na foto do Renato. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, passamos à votação em segundo turno. A votação será em processo simbólico. Os deputados que aprovam o projeto de resolução número 58 de 2008 permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado com 18 deputados presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Wilson Lima.